Oi, eu sou a Brenda do Leituras da Bre. Antes de eu começar aqui a falar de alguns livros que foram indicados lá no prêmio do Goodreads, queria pedir a vocês o de sempre, que é se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de tudo que eu posto por aqui e também de deixar uma curtida e um comentário, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. Saiu recentemente as indicações, os primeiros indicados para a primeira rodada de votação lá do Goodreads, que é um site onde a gente consegue avaliar algumas leituras e também fazer aquele controle de quais são os livros que a gente já leu no ano. E para minha surpresa, tinha até bastante indicações que já chegaram aqui no Brasil ou que estão para chegar. Então o vídeo de hoje é em especial para esses livros que eu quero fazer a leitura, mas que já chegaram por aqui no Brasil ou já estão prometidos, vamos dizer assim, para 2024. Vou começar por dois livros que na realidade eu já fiz a leitura esse ano, que o primeiro deles foi o livro Holly, do Stephen King. Ele tá indicado na categoria de terror e horror, que assim, para ser bem sincera, para mim esse livro é um suspense, tá? Não é um terror, mas por toda, eu acredito, a bagagem do autor, a bagagem do Stephen King, ser, né, o mestre do horror, ele acabou ficando nessa categoria. Mas aqui em Holly vamos ter, na realidade, a nossa protagonista, a Holly Gibney, de volta. Dessa vez com um livro todo para ela, com um romance, com ela como protagonista. E vamos embarcar junto com ela em uma nova investigação do Achados e Perdidos, que é a empresa de detetives dela. Eu tenho um vídeo todo especial para essa leitura, então eu vou deixar linkado aqui nos cards. E o outro livro que eu também já acabei conhecendo a história e fazendo a leitura é o livro A Mulher em Mim, da Brittany. Esse daqui está indicado na categoria de biografia e esse, na realidade, eu acabei ouvindo o audiobook que está disponível no Audible para quem tem a assinatura mensal. Então, assim que esse livro acabou lançando, ele entrou para os assinantes do Audible, eu peguei, né, e escutei esse audiobook nesse mês de novembro. Então, em breve, eu trago o que eu achei para vocês, mas assim, adiantando, eu gostei bastante, acho que foi muito um sentimento de como se eu tivesse literalmente sentado do lado da Brittany e tá escutando, né, ouvindo ela contar todos esses relatos que a gente só soube por parte da mídia. E assim, a vida da mulher foi sofrida, então foi bem interessante ouvir esse audiobook e inclusive fiquei curiosa para ouvir mais biografias nesse formato de audiolivro. Um outro livro que eu estou extremamente ansiosa, esse já foi meio que prometido, mas não é confirmado nunca pela Intrínseca, é o Yellowface, da mesma autora da Guerra da Papoula, que assim, é um dos meus queridinhos de 2023. Eu simplesmente amei a escrita dessa mulher, a potência que tem a escrita dessa mulher. Então eu tô bem ansiosa para ler outras coisas dessa autora e principalmente sem ser dentro da trilogia de Guerra da Papoula. Quero conhecer outros universos, outros livros criados pela essa autora. Esse livro em questão, o Yellowface, é um livro de ficção. Então ele está concorrendo à premiação nessa categoria de ficção e com certeza assim que ele chegar por aqui eu vou querer fazer a leitura sim. Na categoria de ficção histórica eu tô com bastante vontade, na realidade esse livro eu já ia fazer a leitura em 2023, mas infelizmente acabei adiando, que é O Vento Sabe Meu Nome, da Isabel Allende. Vocês sabem também o quanto eu me apaixonei pela escrita dessa mulher em Violeta e eu agora quero ler vários outros livros da autora. Então eu estou com O Vento Sabe Meu Nome aqui na estante e também o livro A Casa dos Espíritos. E esses com certeza serão livros que eu vou dar extrema prioridade no ano que vem. Em Um Vento Sabe Meu Nome, vamos ter mais uma vez, né, a história da América Latina, mas dessa vez envolvendo ali um pouco da guerra. Então eu tô bem curiosa para conhecer essa nova abordagem da autora
mas misturando a ficção histórica e com certeza traços da América Latina. Dentro da categoria de suspense, tem 2 livros que chamam minha atenção e eu quero muito fazer a leitura. O primeiro deles é Depois daquela Noite, que é da Karen Slaughter e é da mesma série como o detetive Will Trent. E assim, eu já fiz a leitura de Tríptico, que é o primeiro livro, na realidade, dessa série do Will Trent, e eu tô bem curiosa. Tenho muita vontade de continuar lendo os livros dessa mesma série. Os 2 primeiros estão disponíveis no Kindle Unlimited. Eu fiz a leitura do primeiro por lá. Eu gostei muito da escrita da autora. Ela é uma escrita muito fluida, é uma escrita muito densa. E também deixo aqui o meu alerta, porque é uma escrita muito dura e pesada, tá? Então, pra quem tem uma leitura um pouco sensível, pra quem tem muito gatilho, eu deixo aqui o meu alerta em relação a isso. Até onde eu sei, os livros dessa série, desse detetive, eles são individuais, não vão ter tanta conexão assim. São casos únicos que vão ser solucionados em cada livro, mas sempre tem aquela história da vida pessoal do detetive que acaba se arrastando, e eu queria sim fazer a leitura em ordem para ir conhecendo toda a história do Will e ir acompanhando o seu crescimento dentro dessa saga que já passa aí dos 10 livros. E o outro livro, ainda na categoria de suspense, é o livro 2 do A Empregada. O A Empregada tá assim super hypado. Saiu esse ano, é um lançamento assim fresquinho. Eu quero muito fazer a leitura o mais breve possível. Acredito que dá para encaixar até o final do ano, mas com certeza vai ser uma das minhas prioridades logo ali pro virar do ano, se não der tempo ainda de fazer leitura em 2023. Mas com o sucesso que foi esse primeiro volume, né, tenho quase certeza que vamos ter o lançamento em breve aí, que em tradução literal seria Ao Segredo da Empregada. Então é um livro sim que eu tenho interesse de ler tanto o primeiro quanto o segundo. Lógico que gostando do primeiro eu vou ficar extremamente ansiosa para poder pegar o segundo, e eu tô bem empolgada, tá? Eu não vou mentir que o hype tá grande para fazer a leitura dessa série. Esse ano tivemos algumas mudanças nas categorias do Goodreads. E uma dessas mudanças foi a criação da categoria de romantasia. É um gênero que vem surgindo, que vem ganhando força dentro desse meio literário, tá? Que é o romance com um fundo ali de fantasia, que é aquele universo mágico, um pouco geralmente mais simples, onde vamos ter mesmo o desenvolvimento dos personagens e geralmente o romance entre alguns personagens sendo o foco daquela história. E dentro dessa categoria, um livro que já está prometido, inclusive para o primeiro semestre de 2024, é o livro Four Winds. E com certeza esse daí vai ser o campeão dessa categoria. É um livro que está extremamente hypado, já teve inclusive o lançamento do segundo volume lá fora, mas o livro que entrou, né, no premiação do Goodreads foi o primeiro mesmo, e com certeza esse é um livro que entrou em pré-venda. Eu vou garantir o meu para poder trazer conteúdo aqui para vocês. Eu não sei necessariamente tanto sim da sua sinopse, mas eu sei que vai envolver dragões e essa construção de universo mágico com dragões. Só isso já garantiu a minha atenção e o meu desejo por conhecer essa história. Entrando agora na categoria de fantasia, tem bastante livro que já chegou por aqui ou já está prometido por aqui. O primeiro deles que eu quero falar aqui para vocês é o novo livro da mesma autora de Cidade de Bronze. E eu estou extremamente ansiosa para poder conhecer. Aqui vamos ter uma fantasia envolvendo piratas. Eu ainda não fiz nenhuma leitura envolvendo piratas, que seja uma fantasia assim, em alto mar. Então eu tô muito empolgada. Já conheço a escrita da autora, eu simplesmente fiquei apaixonada por sua construção de mundo. Então com certeza esse livro chama muito a minha atenção.
e ele já está prometido para 2024 pela editora Morro Branco, que é parceira do canal. Então, com toda certeza, é um dos livros que eu estou mais ansiosa para o lançamento em 2024. E um outro livro que também está concorrendo na mesma categoria de fantasia, que também chegou já aqui no Brasil, é o Trace, A Garota do Mar Esmeralda. E eu tô bem ansiosa, na realidade, para conhecer a escrita do Brandon. E assim, esse livro ele me chama muita atenção. É um volume único, que já é algo bem único mesmo para o autor. O autor ele é conhecido por escrever sagas bem grandes, e esse livro em específico, ele parece ter uma vibe muito gostosa de acompanhar, ser uma leitura bem fácil, bem simples, e me chama muita atenção, de verdade, toda essa história. E também tudo que eu já ouvi falar sobre essa história por aqui mesmo pelo YouTube. Esse livro ele fez parte do projeto secreto que o autor lançou durante o ano de 2023. Se eu não estou enganada, esse daqui foi o primeiro livro, na realidade, desse projeto secreto que as pessoas recebiam de forma antecipada alguns lançamentos do autor. E um lançamento fresquinho aqui no Brasil, que acabou literalmente de lançar, foi o novo livro da Cassandra Clare, que esse daqui, aparentemente, ele não faz parte de todo o universo criado pela autora, que é o Shadowhunter, que é o livro O Portador da Espada. Eu achei a capa belíssima desse livro, estou muito ansiosa. Com toda certeza, esse daqui é um livro que eu tô com muita vontade de fazer a leitura para finalmente conhecer a escrita da Cassandra, que é uma autora extremamente conhecida por seus universos mágicos, por sua escrita no gênero de fantasia. Então, como amante de fantasia, eu me sinto na obrigação de fazer pelo menos uma leitura da autora, e por esse livro ser aparentemente um novo universo que a autora está criando, eu tô com muita vontade de fazer a leitura desse livro. Na categoria de ficção científica também tem dois livros que me chamaram muita atenção, que estão prometidos pela Morro Branco pro ano que vem. O primeiro deles é o In the Life of Pampers, que com certeza esse daqui eu vou fazer a leitura o mais breve possível. Assim que lançar, com toda certeza ele vai estar sim na minha lista, nas minhas TBRs, que vai ser o livro prometido do TJ Klune pro ano que vem pela Morro Branco, tá? Vocês sabem, estão cansados de me ouvir falar aqui que o TJ é um dos meus autores favoritos, e eu tô bem ansiosa para conhecer também esse novo universo, vamos chamar assim, esse novo livro que foi lançado bem recentemente lá fora e já tá prometido pro ano que vem, que dessa vez vão envolver alguns robôs, tá? É um livro que tem sido muito aclamado por quem eu vejo fazendo a leitura. Então, só por ser do autor, eu já entro assim, sem pensar duas vezes nas minhas listas, mas por ter visto algumas resenhas super positivas também sobre esse livro, eu já fico extremamente ansiosa para conhecer mais uma história do autor. E também, lógico, estou aqui na torcida para esse livro ser o campeão lá dentro do Goodreads. E o outro livro, também na ficção científica, é o Ascension, que esse daqui também está prometido pelo Morro Branco para 2024. Eu estou bem ansiosa porque eu achei a sinopse muito curiosa, que vai até envolver ali um pouco de suspense, além da ficção científica. Então eu tô muito curiosa para conhecer esse livro. Tenho muita curiosidade também na escrita desse autor. Então, com certeza, é um dos lançamentos prometidos para 2024 que eu tô bem ansiosa. Na categoria de ficção jovem adulta, entrou o livro Immortality, que é o volume 2 da duologia do Anatomia, que também eu já fiz a leitura, tem vlog aqui no canal fazendo a leitura do volume 1, que eu vou deixar aqui linkado nos cards. Eu tô bem ansiosa, principalmente depois de ter lido o volume 1, para poder conseguir fazer a leitura e, enfim, concluir essa duologia. Eu acredito que a Intrínseca ela vai trazer sim esse segundo volume.
e eu fico aqui na torcida, porque a capa desses livros eu acho muito bonita, tanto do volume 1 quanto do volume 2. Então, assim, tô bem ansiosa de verdade para enfim conhecer o final. E nesse livro vamos ter uma atmosfera vintage e gótica muito presente, envolvendo também um pouco de ficção científica e de ficção ali histórica, e eu simplesmente fiquei apaixonada e encantada por esse romance, tá? É bem um romance, vamos dizer assim, com a nossa protagonista, que ela precisa roubar cadáveres para poder estudar medicina, por conta dali da época que as mulheres não eram permitidas de estudar, na realidade nada, quanto mais virar médicas. Então é uma história que eu gostei muito de fazer a leitura e também tô bem empolgada para esse segundo volume. E por último, na categoria de fantasia e ficção científica jovem adulto, tem o livro Divino Rivais. Esse livro ele está em pré-venda, está com um corte belíssimo que vai ser só da primeira tiragem, tá? E lógico que eu já garanti o meu em pré-venda com brindes, então eu tô bem ansiosa para poder fazer a leitura desse livro. Ele vai ser lançado agora, no começo de dezembro, então eu acredito que eu vou tentar encaixar essa leitura agora em dezembro, o mais breve possível, para também trazer algum conteúdo para vocês aqui no canal, tá? Esse é um livro que para mim é um dos favoritos dessa categoria. Tô bem ansiosa para conhecer, enfim, essa história. E esse livro, na realidade, vai ser uma duologia. Então, com o sucesso que foi esse primeiro volume, acredito sim que também vai vir em breve essa duologia. E tô bem ansiosa para, enfim, conhecer essa história. Já vi muita gente falando muito bem desse livro, que isso também me deixa ainda mais ansiosa e com o hype lá em cima. Então é isso, esses foram os livros que eu tenho interesse de ler e que já foram ou lançados aqui dentro do Brasil ou já foram prometidos para serem lançados em breve. Também tem outros livros, tá, que eu tenho muita vontade de ler também, de conhecer as histórias, mas que não tem previsão para chegar aqui no Brasil. Mas se vocês quiserem que eu grave um vídeo falando sobre os livros que eu queria que fossem lançados aqui no Brasil, que eu queria que fossem traduzidos, deixa aqui nos comentários que com certeza eu vou gravar esse vídeo para vocês. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.